Oi pessoal, boa noite. Boa noite, a live do curso de Direito da PUC Minas do Barreiro. Boa noite, Caio. Boa noite, professora Cleusa. Nós estamos aqui na live do curso de Direito da PUC Minas do Barreiro. Live sobre a reforma do processo penal, que hoje terá presença como debatedora aqui minha e do professor Rogério Filipetto. Deixa eu chamar o professor aqui. A gente poder conhecer. Como é que tá o som aí? Como é que tá? Professor Rogério. Boa noite, professor Leonardo. Boa noite a Tudo todos bem? que já estão chegando. Como vai? Ué, melhor agora. Pois é, vamos brincando aí, experimentando essas novas tecnologias, né? Para mim, um pouco mais novas, né? Para você, nem tanto. Ué, para mim também. Eu sou da geração anterior, né? Dessa geração Y. Eu tô ainda o A, B por ali, né? Bom, gente, dando boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo e nos assistem ao vivo, né, professor Rogério? Sim. Sincronamente e também podem assistir depois, né? Porque o nosso vídeo será divulgado lá no canal do IGTV, do perfil do Instagram da PUC Minas, aliás, do Direito da PUC Minas do Barreiro. Então, só para o registro aqui inicial da nossa participação aqui conjunta, é um evento da PUC Minas, do Barreiro, do curso de Direito, e hoje contará aqui com um debate, né, de ideias e uma exposição dos assuntos referentes ao processo penal, notadamente as modificações promovidas na legislação processual por meio da Lei 13.964 de 2019. Eu sou o professor Leonardo Avelar Guimarães, professor da PUC Minas, do curso de Direito, da PUC do Barreiro, e estarei aqui ao lado, né, do grande professor, doutor Rogério Filipetto, procurador de Justiça, subprocurador-geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, professor, para mim é uma honra estar aqui virtualmente, né, infelizmente, com você, porque certamente a nossa interlocução aqui ela seria muito melhor, muito profícua, né, se estivéssemos juntos dos nossos alunos, mas por aqui eles vão receber, né, a nossa mensagem aqui, as nossas ideias, né, principalmente sobre essa reforma, né, sobre essa modificação. Então, dou aqui boa-vinda a todos, né, e faço essa saudação especial aqui à Vossa Excelência. Ah, vamos parar com esse negócio de Vossa Excelência, né? Mas eu também gostaria de saudar efusivamente o colega professor Leonardo, esse jovem advogado, jovem professor, que com tão pouco tempo de coleguismo na PUC Barreiro já angariou a simpatia e um hall de fãs entre os alunos que é ímpar, que é incomparável. Né? Também gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, né? Os colegas professores que também, como nós, são curiosos do direito e já se manifestam aqui, nós percebemos a entrada deles, os diversos alunos que aqui aparecem também. Agradecer o convite, a iniciativa da coordenação pela realização, né? E cumprimentar por essa excelente ideia que nos faz
ficar próximos, ainda que distantes, né? Num momento tão especial. E esta semana é uma semana que se anuncia como grave, né? Por conta da progressão dessa pandemia, mas que nós podemos persistir, nós podemos atravessar isso tudo de uma maneira muito positiva. Então, eu acho que essas duas visões sobre o, o avanço da legislação penal e processual penal, né, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista das experiências profissionais, é muito positiva para ser compartilhada com todos. Bom, muito obrigado, professor. O nosso tempo aqui ele é cronometrado, né? E só para que o pessoal que nos acompanha aqui possa já saber de antemão como é que será a nossa dinâmica. Nós iremos fazer uma exposição bem apertada, bem genérica, sobre, né, o que iremos desenvolver durante aqui a nossa intervenção. E após, cada um terá aqui 10 minutos, né, de exposição e, na sequência, o outro retoma, né, com os 10 minutos para eventuais debates, né, eventuais pontos de exposição de pontos de vista e também colocação de temas, né, que sejam aqui interessantes e sejam pertinentes à nossa discussão. Bom, então, dentro aqui da minha fala inicial, dos meus 5 minutos inicial, que na verdade já perdi alguns aqui, que eu estou cronometrando aqui, tá? Então, você pode... eu queria aqui destacar 2 pontos. Já começou, né? Queria destacar aqui 2 pontos, que certamente vai ser aqui também o que você vai desenvolver, né, dentro da temática aqui proposta, mas 2 pontos principais dessa reforma no que toca ao processo penal. Então, para, né, ser aqui direto aqui da minha fala e anunciar o que eu vou desenvolver aqui nos meus 10 minutos, né, nos meus 10 e outros 10 minutos seguintes. Primeiro, a normatização, né, de que o processo penal brasileiro ele terá estrutura acusatória, e talvez essa, né, seja a maior das inovações, principalmente para quem acompanha essa trajetória de reformas no processo penal pós-Constituição de 88, porque nós nunca tivemos, né, professor, uma lei, um ato normativo apontando no sentido de que o processo penal brasileiro seria um processo acusatório. Então, o que se tinha anteriormente era posições doutrinárias, no sentido de que, a partir da Constituição e a partir dos tratados internacionais, o processo brasileiro ele só teria sintonia com essas normas, né, constitucionais e internacionais, se fosse interpretado sob o viés acusatório. Então, vem essa lei e tipifica, né, vamos assim dizer, e expressamente reconhece que o processo terá estrutura acusatória. E aí, isso eu vou desenvolver aqui daqui a pouco, né? Ou como que seria essa estrutura acusatória, porque a lei foi tão cuidadosa ao expor o sentido dessa estrutura acusatória, que, na minha modesta concepção, vai trazer aí ressonância para outros dispositivos, porque, na realidade, nós não tivemos uma reforma global, né, do processo penal. E eu estou dizendo aqui, professor Rogério, de uma reforma global porque o Código é de 41, né? E nós temos uma Constituição de 88 que trouxe uma série de princípios e direitos que pode ser considerado como incompatível com a legislação vigente, ou até então vigente, né? Eu costumo dizer aqui que eu falo isso para os meus alunos, né? Certamente você também fala, mas eu, apesar de ser anterior à Constituição de 88, eu fui recepcionado por ela, né? Agora, o Código de Processo Penal brasileiro, não.
Então, essa seria, para mim, aqui, a primeira grande novidade. E talvez como desdobramento dessa novidade é a criação do juízo de garantias, né? Desse espaço de discussão referente a assuntos que até então não eram tratados, né? Notadamente os assuntos sobre a investigação criminal, sobre a possibilidade ou não do recebimento de uma imputação, né? Então, assim, de modo geral, esses dois pontos eu coloco aqui como principais dessa reforma. E também queria destacar o seguinte, para finalizar aqui a minha fala. Esses dois pontos, apesar de ter vindo à baila, né, de ter sido introduzido na legislação brasileira por meio dessa lei 13.964, esses pontos não foram originários da chamada reforma anticrime, né, ou do chamado pacote anticrime do antigo Ministério da Justiça, né, ou do Ministério anterior da Justiça. Então, para mim, seriam esses dois pontos principais aqui que nós iremos desenvolver aqui durante a nossa fala. E para você, o que você acha que essa lei trouxe aí de boa alteração, né, de bom tratamento para o nosso sistema de justiça? Bem, Leonardo, me parece que essa lei, como quase tudo na vida, né, ela é provida de aspectos positivos e aspectos negativos. Do ponto de vista negativo, vamos dizer que ela tenha sido uma espécie de reação a determinadas práticas que já existiam entre nós, né? Ela é um instrumento, especialmente no que diz respeito lá à colaboração premiada. Ela veio trazendo diversas previsões de contenção à atividade, especialmente do Ministério Público. E eu acho que isso é muito fruto de uma atividade que não foi ensinada, que foi aprendida no momento em que se estava utilizando e que em alguns momentos realmente excedeu-se, em alguns momentos realmente destoou daquilo que deveria ser. Mas houve também um aspecto político, institucional, digamos assim, a influenciar os instrumentos novos de contenção. Muitos deles de um certo ciúme institucional, por conta da restrição da atividade, principalmente do Poder Judiciário. E isso é muito curioso, já fazendo um link com o acordo de não persecução penal. Isso é muito curioso porque é um fenômeno da nossa atualidade, é um fenômeno da nossa vida que estamos experimentando. E o direito ele não é estanque, ele não é imóvel, ele não é estranho às alterações da sociedade. E nós temos vivido num momento de pós-modernidade, de alteração dos parâmetros, de revisão da segurança jurídica, de revisão do princípio da legalidade. Isso tudo é muito estranho, né? Nós falamos, parece que palavras da moda são ressignificância, né? Nós vivemos num admirável mundo novo, né? Tudo isso que nos assombra e que vem numa velocidade tão intensa. Imaginemos quantas transformações nós experimentamos nos últimos 5 anos, do ponto de vista histórico, do ponto de vista político, econômico, etc. E o direito não ficou estranho a isso, não ficou assistindo imparcialmente a tudo isso. O direito sofreu modificações. Então, quando nós temos um Código de Processo Penal da década de 40, mas pior do que um Código de Processo Penal da década de 40, nós temos operadores do direito que acostumaram a pensar o direito processual penal com a cabeça de 1940. Então, pensar em instrumentos novos de justiça negociada, em instrumentos que trazem influência de direito, de marcos, né, do direito internacional, que não é aquele que deu origem ao nascimento do direito no Brasil, tudo isso é muito estranho. E é preciso ter o espírito aberto e aprender com os erros, porque nós não podemos mais viver com o direito do século passado, né? É preciso adaptar, é preciso reconhecer, e ao mesmo tempo,
não é possível evoluir ou avançar sem um regramento, sem um piso de segurança, né? Talvez a teoria do garantismo seja esse norte, mas que também não pode ser um norte totalmente absoluto, né? Que seja um fim em si mesmo. Então, é tudo muito novo, tudo muito efêmero, tudo, tudo muito a ser construído. Então, é importante que nós estamos participando disso, somos agentes artífices dessa nova realidade no ordenamento jurídico, e é um desafio conter um avanço indevido, ao mesmo tempo que é um desafio não ter medo do que é novo. Né? Então, eu acho que esses dois institutos, dos quais eu devo me deter um pouco com maior brevidade, eles guardam essa marca, a marca da pós-modernidade, a marca dessa evolução do nosso ordenamento. E no que diz respeito ao juízo de garantias, que também aparece nesse momento como esse instrumento de novidade, como bem salientado pelo professor Leonardo, a primeira vez que se reconhece, né, fora a construção do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, sinalizando a adoção do sistema acusatório entre nós, é a primeira vez que a lei assim o diz, né, orientando para que todo o processo legislativo seja produzido nesse sentido. E o juiz de garantias vem causando primeiro tormento, causando o primeiro tormento do medo do novo, né, de modo até provocar uma ação que fez com que ficasse suspenso. Né? Então, é uma novidade que, mais ou menos, quando a gente chega assim numa loja de queijo, né, no mercado, pergunta para o moço assim, tem queijo aí? E ele fala assim, tem, mas acabou. Né? Então, por enquanto, nós estamos assim com o garantismo. Né? Nós temos o garantismo, temos o juiz de garantias, mas por conta da dificuldade material de sua viabilização, ele se encontra suspenso. E aí nós vamos ouvir aí as ponderações do professor Leonardo acerca desse tema. Bom, eu acho que a minha fala, nessa primeira minha participação, sobre essa nova estrutura acusatória, vem muito a calhar e vem muito na direção aqui do que você destacou. Primeiro pelo seguinte, a lei brasileira ou o sistema de justiça brasileiro, se nós fizermos aqui, né, uma comparação com a América Latina, né, com sistemas de justiça próximos, de países próximos ao nosso, nós vamos perceber que há uma diferença enorme, né? Ou seja, nós estamos talvez há uns 200 anos atrás. Porque o Brasil é hoje, na América Latina, o único país que não implementou, que não modernizou o seu sistema de justiça a partir das constituições democráticas que foram promulgadas após regimes, né, autocráticos que a América Latina vivenciou nos últimos 30 anos. E nós ficamos nesse paradoxo entre atuar, né, de um modo antigo, né, de um modo precário, de um modo de poucos efeitos práticos. Né? Então, um exemplo aqui que eu poderia suscitar. O índice de resolutividade, que talvez até entraria na sua fala aí, né, sobre os acordos, ou sobre essa chamada justiça penal negocial, o índice de resolutividade da justiça criminal brasileira é baixíssimo. Né? E por que nós temos esse índice baixo? Porque o sistema de justiça não comporta o julgamento de todos os casos. O sistema de justiça não comporta processar todos os casos como se eles fossem iguais. Então, até pelo fenômeno, né, da complexidade, nós conseguiríamos explicar isso para um jurista, para um processualista.
e sem invocar aqui, talvez, outros argumentos também científicos da própria criminologia, né, que poderíamos tratar aqui da cifra negra, nós não vamos dar conta de tudo. Então, nós temos que, no aparato de justiça, ter noção de que alguns casos serão processados, alguns casos serão resolvidos e outros não. E aí, a minha experiência, eu tenho experiência em 3 países, professor Rogério, no que toca aqui a essa modificação do sistema de justiça inquisitório para o acusatório. E o que eu pretendo falar aqui sobre isso? Olha, o acusatório, ele é um processo que permite, por um lado, mais estruturas de controle e garantia para, né, para o acusado, e por parte das agências de persecução, né, por parte do Estado, é um processo que é mais dinâmico e que a resolutividade do caso, e aí eu estou falando de resolutividade porque o processo, como trata, né, com o conhecimento humano, ele tem um resultado incerto. Né? Nós não podemos falar que toda acusação ela será procedente. Né? Então, o nível ou a velocidade, né, melhor dizendo, da resolução do caso, ela é maior no processo acusatório. E por qual razão? Porque nós temos uma divisão de funções, diferentemente da lógica que trabalha, né, a nossa legislação de 41, em que se concentra poder na mão do juiz. Então, deixa eu citar aqui um exemplo prático para que se consiga compreender, né? O que eu vi, por exemplo, acontecendo no Chile. O Ministério Público é quem comanda a investigação, lá, né, chamada, né, de fiscalia. Então, ele só leva adiante investigação cuja notícia crime ofereça ali elementos para se poder investigar. Por quê? Porque, a depender do caso, nem se investiga, até por adoção de política criminal de persecução. E, por outro lado, eu tenho uma efetivação da atividade acusatória, porque ele só vai acusar os casos que efetivamente ele consegue levar até um julgamento oral. E aí, essa separação de funções acaba por permitir uma maior eficiência nessa atividade estatal. Obviamente que, aliado a ela, vem também a oralidade. Então, para que eu possa ser aqui mais preciso, eu não consigo tratar, eu não consigo dizer que o processo passará a ser regido por uma estrutura acusatória se nós não implementarmos a oralidade. E nos sistemas que eu vi, tanto no Chile quanto no Uruguai, todos os atos, e principalmente atos que importam aqui em decisões, em soluções definitivas, né, vamos assim dizer, eles são atos orais. Tudo é decidido em audiência. Então não tem essa cartularização, essa escrituração que nós temos no processo brasileiro. Então, veja, se eu vou acusar alguém, se eu sou da fiscalia e vou acusar alguém, se eu sou do Ministério Público e vou acusar alguém, vai ter uma audiência e falar assim, olha, está aqui esse fato que você vai responder e as provas que serão apontadas lá no julgamento são essas. Então, veja, eu tenho ali como se fosse uma otimização do meu trabalho. E a gente perde tempo demais aqui com instauração de inquérito, cartularizado, né, escrituração de todos os atos, enfim. Por que não esse aperfeiçoamento? Por que não essa modernização? Né? Agora, para poder apontar aqui, e talvez já rolando aqui, né, a pelota para você desenvolver sobre o acordo de não persecução, eu não consigo também falar, professor Rogério,
de processo acusatório, que é a grande novidade, né, na minha concepção dessa reforma, que está lá previsto no artigo 3º-A, apesar de estar com a vigência suspensa por conta da decisão liminar, diga-se, frise-se, né, a decisão liminar do Supremo Tribunal. Para mim, o artigo principal é o artigo 3º-A, que, de modo expresso, reconhece que o processo penal brasileiro é de estrutura acusatória, e aí ele vem e veda, ele vem e delimita, ele vem e demarca as funções dos sujeitos processuais. Juiz não pode ter atuação persecutória na investigação criminal. O papel do juiz na investigação é outro, e daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. E na parte processual, ou seja, na parte da construção da acusação, isso parece ser aqui uma grande novidade, né? Mas não é. Quem tem que construir a acusação é o acusador, é a instituição com essa atribuição constitucional. Porque qualquer pessoa, ela tem o direito, né? Ou ela inatamente, ela tem o seu estado de inocência reconhecido pela Constituição. Então, se o Estado quer retirar o estado de inocência, ele tem que proceder da maneira como está previsto previamente em lei. Então, veja, quem tem que formular essa acusação, quem tem que proceder a essa acusação é o Ministério Público. E isso que o artigo 3º-A está dizendo. Olha, juiz não tem atividade proativa na investigação e não pode se substituir à função acusatória daquele que é. Os autores colocam, né, de uma maneira assim, talvez essa fala para mim é simplista. É o titular da ação penal. Não, não é só o titular da ação penal. Ele é o protagonista do procedimento criminal. Ele é o protagonista. Se não tem Ministério Público, não tem processo. Né? Por quê? Porque a defesa, ou porque o acusado, ele está com seu estado de inocência. Né? Então, eu acho que essa é a primeira característica que eu queria ressaltar aqui. É claro que isso vai ter efeitos, né? Porque a legislação não foi alterada. Então, nós vamos ter aí revogação tácita, né? E os artigos que são incompatíveis. Né? Então, isso aqui a gente deixa para o próximo tema. Mas como é que a gente poderia assim, relacionar isso com essa possibilidade, professor? Eu sei que o senhor, né, teve bastante entretido aí com esse assunto, né? Com essa nova forma de proceder no processo penal, que seria, né, com base nesses acordos, com base nessa chamada justiça penal negocial. Bem, professor Leonardo, eu acho que a sua ponderação é muito salutar no momento em que ela coloca o rompimento de paradigmas, o rompimento de dogmas, né? E, por outro lado, a necessidade dessa adequação a esse rompimento. E eu acho que os institutos, especialmente agora que pretendo tratar do acordo de não persecução penal, caminha nesse sentido. Porque ele parte da premissa do rompimento de um grande dogma do processo penal, que é o dogma da indisponibilidade da ação penal. Né? Da mesma forma que o sistema acusatório era velado, digamos assim, era decorrente de um conjunto de interpretação da própria Constituição Federal, a indisponibilidade ou a superação da indisponibilidade da ação penal também era construída a partir da legislação que vinha chegando, especialmente a Lei 9.099, com os casos de menor potencial ofensivo. Mas agora nós temos esse rompimento drasticamente vincado no nosso ordenamento jurídico. Paganella Bosch já falava de uma disponibilidade regrada da ação penal. Então, também não se trata de um plea bargain. Não se trata de uma negociação ampla, geral e restrita, que vai abranger o tipo penal, que vai abranger a quantidade de penas, nada disso. É uma disponibilidade da ação penal, ou seja, olha que coisa interessante. No âmbito do processo penal, nós sempre tivemos o monopólio da jurisdição.
Então, não é possível, eu vi aí nossos colegas do processo civil chegando, né, cada vez mais admitindo-se essa falência do sistema judiciário procurando formas alternativas de prestação de realização da justiça. No processo penal, nós sempre fomos refratários a isso, por conta do monopólio da jurisdição, que se justifica, por sua vez, por conta dos interesses que estão em jogo, sobremaneira a vida da pessoa. Mas até no processo penal agora, é possível falar nessa transação. E não é absurda. Pode ser que nós estejamos na antessala do plea bargaining no sistema brasileiro, mas por enquanto ainda não é isso, né? E existem críticas, né, à adoção da transação ou do negócio jurídico no processo penal, que falam que nos sistemas do common law, que são sistemas em que isso foi naturalmente desenvolvido, lá há uma liberdade individual negocial mais ampla, que nós não temos aqui, né, porque nós ainda estamos arraigados ao civil law, né, ao direito positivo. E que, no nosso caso, como né, com muita propriedade foi apontado por você, Leonardo, nós temos uma burocratização no nosso sistema processual. E essa burocratização ela vai contra os princípios que proporcionaram ali o nascimento da negociação no sistema do common law. Mas eu acho que isso é possível ser vencido na medida em que nós temos um regramento também. Ou seja, a abertura que temos negocial não é uma abertura descabida, né, imensurada, completamente regida, por exemplo, pelo direito civil, pela liberdade e autonomia da vontade. Mas é uma abertura negociada que requer também a intervenção do órgão acusador, também a intervenção do Ministério Público, substancialmente velando, inclusive, pelo hipossuficiente, né, para aquele que é uma parte frágil nessas relações. Agora, é inegável dizer que há um empoderamento do Ministério Público como órgão de acusação com o acordo de não persecução penal, na medida em que, como você apontou, ele não é só um senhor da ação penal e dela pode dispor, mas ele traz para o processo penal aspectos que são difundidos nos direitos difusos, que é o aspecto de um Ministério Público resolutivo, né? Reconhecendo, é preciso que nós reconheçamos a necessidade de novas formas de abordagem do fenômeno do crime. E o monopólio da jurisdição cada vez mais perde sentido. Não no sentido de extrair do juiz o poder de dizer o direito, não nesse sentido, mas no sentido de realização do direito, no sentido de empregar a cada um o seu direito, de realização de justiça, né? Então é preciso atentar para essas novas práticas. O acordo na persecução penal não é exatamente uma novidade entre nós. Ele apareceu inicialmente através de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, a resolução de número 181. Essa resolução foi imensamente atacada do ponto de vista famosa. Do ponto de vista da sua constitucionalidade. Ora, qualquer um curioso do direito, iniciante no estudo do direito, vai dizer que uma resolução vai afrontar a Constituição Federal no que diz respeito à iniciativa legislativa, já que ela poderia prever ali, ou ela previa, inclusive, ali, procedimento, previa processo e viabilizava, inclusive, a extinção da punibilidade. Então, matérias que, assim, saltam aos olhos são de reserva de lei. Mas essa discussão era enfrentada com a possibilidade do Conselho, né, tal como o Conselho Nacional de Justiça fez no âmbito da criação da audiência de custódia, como eles têm o caráter de produzir normas de caráter primário, a Constituição autoriza esse poder, esse regramento por parte dos conselhos, então, e o Supremo até chegou a enfrentar essa questão, no que diz respeito ao CNJ, então se sustentava a constitucionalidade desse regramento. Mas é claro que subtrair do parlamento, subtrair da discussão democrática é ruim, né? Mas, de qualquer forma, também, com o advento da nova lei, ficou superada essa discussão quanto à constitucionalidade do acordo de não persecução penal da resolução 181, né? E
qual seria a natureza jurídica, né, do acordo de não persecução penal? Ele tem uma natureza jurídica de lei mista, ou seja, ele tem processo, ele cuida do aspecto processual, mas ele cuida também de aspecto que leva à extinção da punibilidade. Então, Leonardo, por favor, regule meu tempo aí, porque agora me perdi aqui. Tem 3 minutos, pessoal. Ele regula também essa possibilidade de extinção da punibilidade. E aí haveria uma aplicação retroativa. Então, aqueles casos que foram abrangidos pela resolução também seriam alcançados pela lei atual. E aí nós temos aquela discussão. Retroage para beneficiar, não retroage para beneficiar? E eu sou adepto de utilizarmos aspectos que são sustentados pela teoria do garantismo e aspectos que são sustentados pela teoria do substantial disadvantage. Então, não interessa perquirir se a norma é processual, para aplicar, então, a regra do direito do Código de Processo Penal, de tempus regit actum, nem a automática retroatividade. O que nós temos que perquirir em cada caso é se aquela mudança processual de rito ou de direito substancial, de direito material, ela provocou uma desvantagem para a gente. Se ela provocou uma desvantagem para a gente, ela não pode retroagir. Mas se ela trouxe uma vantagem para a gente, ela deve retroagir. E no caso, evitar o processo através de um acordo pode ser uma postura mais vantajosa para a gente. Então, a possibilidade do acordo, não necessariamente o acordo, né, ela tem que ser oferecida ao agente. Mas penso que isso não é absoluto. Né? Aquelas causas que foram, obviamente, alcançadas pela coisa julgada, elas ficam imunes do acordo de não persecução penal. E aquelas causas que ainda não foram alcançadas pela coisa julgada, mas que já há uma sentença, há colegas, inclusive, no próprio Ministério Público, que entendem que o marco seria o oferecimento das alegações finais, porque ali o Ministério Público exauriu a acusação, exauriu a sua opinião delicti, e que não poderia mais se fazer uma avença no âmbito da não persecução penal. Eu penso de modo diferente, de modo um pouco mais benéfico, mas eu acho que isso vai até a sentença, porque a opinião delicti, ela sofreu a sua alteração e agora nós temos um novo status jurídico no que diz respeito à acusação. Agora temos um status jurídico daquela conduta, que é aquele que ficou vincado na sentença. Então, me parece que o tempo do acordo é até o tempo da sentença. Temos muito o que falar aqui, eu vou ter que acabar voltando sobre o acordo de não persecução. Sim. Né? E passo novamente a palavra ao Leonardo para seguirmos. Bom, eu queria, talvez, né, se fosse combinado aqui, não seria tão certo, né? Mas eu queria só registrar aqui que eu estou desenvolvendo um artigo que versa exatamente sobre essa sua última colocação aí, porque eu enxergo, né, a partir até da própria visão do professor Figueiredo Dias, o sistema penal como um sistema integrado. Então nós temos normas penais de execução penal e as normas, né, de direito penal, de imputação, né, de definição de penas. Então, nessa minha investigação, né, que eu me propus aqui a fazer, eu quero abordar exatamente isso. Qual norma, né, qual mudança, e aí a gente vai analisar não só o acordo de não persecução, porque tivemos várias modificações processuais, qual mudança que implementa uma piora na situação daquele que é alvo da persecução. Seja no que toca ao direito penal, seja no que toca ao processo. Porque aqui essa dicotomia, né, existente entre norma processual, penal e norma mista, em muitos casos ela não responde a essas situações como você levantou aqui. Né? Bom, um outro aspecto aqui que eu achei interessante aqui da sua fala também, eu estou vendo alguns colegas, né, alguns autores até criticarem a respeito do acordo de não persecução, porque foi trazido para esse acordo de não persecução premissas que seriam relativas ou que seriam pertinentes para a fixação da pena, né, ou para a definição da pena. Bom, alinhando o que você falou
e talvez aqui até refutando, né, o que alguns colegas estão dizendo, olha, não se trata de pena, porque não temos uma decisão judicial, né, não temos um julgamento, não temos aí a implementação, né, da jurisdição penal, enfim. Bom, mas nós estamos talvez nos esquecendo que existe ali, por trás daquele fato que tem o colorido criminal, existe um conflito, né? E o conflito? E aí talvez entra aí como função constitucional do próprio Ministério Público se preocupar com aquele conflito. Fazer com que aquele conflito seja encaminhado para uma resolução. E a gente sabe muito bem que a pena criminal ela não funciona com essa finalidade de resolver o conflito. Veja o exemplo, né? Eu tive uma aluna orientanda, que acho que até está presente aqui, a Marleide, que tratou sobre a questão da violência doméstica. O que a punição do agente, do infrator na violência doméstica, em alguns casos, gera para a questão do conflito. Né? Então, veja, eu acho que esses espaços de diálogo, principalmente que o acordo de não persecução, vai promover. E daqui a pouco você vai dizer aqui como é que isso vai ser feito, né? Na audiência, o que precisa, né, de estar implementado para que esse acordo seja não só proposto, como aceito. E, além disso, tem uma questão aqui que, para mim, professor, é elementar. O Ministério Público não vai sair oferecendo um acordo para qualquer caso. A lei é muito clara em dizer que ele só vai oferecer o acordo não sendo o caso de arquivamento. O que significa dizer que ele tem que ter justa causa, ele tem que ter um caso para poder levar adiante e não pode se tratar de um caso que não tem relevância criminal. Ali nós temos o primeiro filtro. E aí talvez você podia desenvolver sobre essa questão do controle, né? Porque certamente alguns poderiam dizer, agora nós temos então uma superestrutura acusatória que se realiza até mesmo possibilidade de acordo. E se ele não quiser fazer o acordo? Ou se ele não quiser propor o acordo? Se o Ministério Público, nós temos um sistema de controle, né? E aí eu acho que isso poderia ser dito. Conectando a minha fala anterior com esse assunto, eu queria destacar aqui duas coisas. Primeiro, tanto no Chile quanto no Uruguai, que foram os lugares, né, com maior repercussão dessa implementação do sistema inquisitório para o acusatório que eu vi, mais da metade dos casos são resolvidos por acordo. Claro que lá tem requisitos diferentes dos requisitos que nós temos aqui, né, ou dessa regulamentação brasileira. Principalmente o que talvez seja uma maior evidência, né, o que teria maior destaque, né, em comparação à legislação brasileira, né, ao sistema de justiça brasileiro, tudo isso é feito em audiência. Então, veja, como é que é feito o acordo lá? O representante, né, da fiscalia pede uma audiência, que seria essa chamada audiência da fase intermediária, né? E aí eu estou falando disso aqui para poder falar do nosso juiz das garantias, porque não existe fase intermediária sem juiz das garantias. Então, nessa audiência, dessa chamada fase intermediária, a fiscalia chama o imputado, né, chama o acusado para dizer, olha, você tem duas opções. Ou você aceita o acordo e a gente resolve esse caso dessa maneira, ou você aceita ser julgado por um tribunal. E aí lá as suas consequências podem ser piores. Você pode ser condenado, você pode, né, cumprir uma pena, né, em regime de penitenciária, né, ou seja, que seria aqui um equivalente a um regime fechado, né? Então veja, ele tem um caso e diz para ele, olha, você opta. Então essa revisão da obrigatoriedade, né, a gente precisa discutir isso porque eu como acusado, eu posso abrir mão do processo, eu posso abrir mão
de querer que o Estado demonstre a minha responsabilidade criminal. Eu posso abrir mão, né? Então, veja, o problema é como que a gente vai instrumentalizar isso para não gerar arbítrio, para não gerar excesso, né? Porque, obviamente, como nós estamos tratando com poder, né? E claro que há um poder acusatório, nós temos que pensar também em formas de controle. E aí, falando aqui sobre o juízo das garantias, né, que seria a outra novidade trazida pela Lei 13.964, no artigo 3º B, esse juízo das garantias, ele seria o espaço ou o sujeito processual responsável pelo controle, tanto da investigação quanto dessa chamada fase intermediária. Então, eu não sei qual que é o problema de se enxergar isso como uma medida, como um mecanismo, professor, de otimização do processo. Porque vem cá, você tem um caso para poder acusar? Tenho, tá, mas a prova é ilícita. Então vamos discutir isso agora. Porque eu estou com um caso, está no Supremo, que está sendo discutida a interceptação telefônica, que foi realizada na investigação criminal. Tá, mas esse assunto já tinha que ter sido discutido, já tinha que ter sido debatido, já tinha que ter sido finalizado. Por que não foi? Porque nós não temos uma fase para poder discutir esse assunto. Teve alguém que até perguntou aqui, mas com o Ministério Público investigando ou com a retirada aqui do juiz de funções persecutórias na investigação, nós vamos romper literalmente com a inquisitoriedade da investigação? Não, veja, eu não trabalho com essas noções. Porque, para mim, o processo é dividido em fases. E a fase da investigação ela tem uma função, qual seja, levantar a fonte de prova. Se alguém estiver trabalhando, se alguém estiver vendo o processo penal, né, pensado aqui metodologicamente, de outra forma, atribuindo para a fase de investigação o objetivo, a finalidade de produzir prova, enfim, ele está começando mal. Ele não está indo bem aqui com os fundamentos, porque essa fase não é para isso. Então, o que nós criamos agora foi uma fase de controle sobre o que acontece na investigação e nesse recebimento, nesse processamento da acusação. Então, esse seria o sentido do juízo das garantias. E, de certa maneira, ele vai ter um efeito processual, qual seja, ele vai deixar que o juízo do caso tenha a chamada originalidade cognitiva. Por quê? Se o juízo das garantias já atuou e fez esse controle, seja no que toca à investigação, seja no que toca a esse momento da fase intermediária, que seria o processamento da acusação, eu consigo preservar, pelo menos ali, a originalidade cognitiva e, de certa maneira, garantir, né, a imparcialidade do juízo que vai julgar o caso. Né? Então, para mim, essas foram as duas modificações mais substanciais e que eu coloco aqui, né, em destaque, até trazendo em conexão, né, em pertinência aqui a sua fala. E talvez a gente poderia até dizer, né, qual que seria a função aí do juízo das garantias no acordo de não persecução. Eu acho que esse é o momento, né? Bem, Leonardo, eu acho que a essa altura do campeonato eu não vou conseguir cumprir de adentrar o tema da colaboração premiada. Então, eu vou ficar aqui com essas provocações e com esse debate do acordo de não persecução. E a gente reserva uma outra oportunidade para colaboração. Parece que nós temos 10 minutos. Pois é. E veja só, eu vou aproveitar aqui, que agora eu agradeço as manifestações que existiram aí, mas a gente não consegue capturar todas, né? Principalmente quando nós falamos. Sim. Mas a minha amiga Luísa
que teve a oportunidade de escrever um trabalho comigo, né, um livro de colaboração premiado, ela perguntou aqui como é que ficaria o acordo de não persecução no caso dos crimes hediondos. E eu vou abandonar um pouco aqui a minha sistemática de exposição, porque esse era um tema que eu iria tratar realmente, a questão dos crimes hediondos. Então, eu acho que no caso dos crimes hediondos, nós precisamos ver o seguinte, qual que é a índole? Esse tipo de fenômeno já aconteceu no passado, né? Então, qual que é a índole dessa nova lei? É uma índole despenalizante? É uma índole, o espírito é evitar o processo e evitar a pena criminal, ainda que ela possa vir a ser lá uma condição de uma pena de prestação de serviço à comunidade, mas lá no juizado especial isso também aconteceu, a aplicação de penas restritivas numa fase de transação penal, sem que isso violasse o estado de inocência do agente, né? Então, e a inspiração legislativa dos crimes hediondos? Não é uma inspiração, ao contrário, recrudescedora, né? Lá no início da lei previa, inclusive, o regime integralmente fechado, que o Supremo depois veio a reconhecer como inconstitucional. Mas, de qualquer forma, é uma lei encarceradora, é uma lei que não é despenalizante, né? Ela recrudesce o tratamento penal e não se adequa a um laxismo penal. Então, são instrumentos que são incompatíveis, o acordo de não persecução penal com os crimes hediondos. Mas alguém poderia cogitar, por exemplo, o seguinte, e o tráfico privilegiado, né, que seria uma modalidade bastante expressiva. É o artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Já nesse aspecto, eu sustento uma posição diferente. Primeiro que já se reconheceu que essa modalidade não se enquadra na modalidade de crime hediondo. Mas, de qualquer forma, se relaciona com o tráfico, que alguém poderia pensar, é uma conduta que não se harmoniza com um acordo. O acordo é muito leve para quem pratica esse tipo de conduta. Eu acho que, em cada caso concreto, é que se tem que pesquisar isso. Então, o critério da culpabilidade, e aí, Leonardo, acho que podemos invocar, sim, o artigo 59 do Código Penal, como se fôssemos aplicar uma pena, embora não se esteja aplicando uma pena, para retirar dele a culpabilidade em concreto. Então, se aquela conduta em concreto, e aí o Ministério Público, para negar a formulação da proposta de acordo, ele tem que motivar isso, ele tem que fundamentar. Então, ele tem que verificar essa motivação no caso em concreto. Tá? Então, acho que com isso enfrenta a questão posta pela Luísa. E o Weser também colocou a questão da participação da vítima na realização desses acordos. O ponto da vítima é um ponto extremamente importante. A vítima, né, ou a reparação do dano, que é quando se pensa na vítima, é colocado como uma condição para o acordo, né? Só que há quem sustente, inclusive, que ela é um pressuposto. Ou seja, só vai poder haver acordo de não persecução penal se houver reparação do dano causado à vítima, diante da importância que a vítima tem. E essa importância, eu gostaria de frisar, porque a vítima ela se submete a um procedimento de vitimização primário, aquele decorrente do crime, secundário, decorrente de um tratamento penal ou processual que ela é merecedora de relevância e não é assim tratada. Seria comum uma vítima esperar audiência na presença daquele que praticou o crime, né? Então, submetendo até um constrangimento. E uma vitimização terciária, que é o preconceito de ter sido vítima. Então, ela foi vítima de um crime e a sociedade ainda a vê com o olho atravessado, com o olhar atravessado. Então, é preciso resgatar isso. É lógico que há um histórico legislativo nesse sentido, que corre um risco muito grande de retrocesso, com a proposta do Código de Processo Penal de restaurar uma ação adesiva, e aí a vítima tem que manifestar a sua oportunidade, o seu desejo de buscar uma reparação, uma patrimonialização dessa participação. Então, a lei vem em bom termo, em bom tempo, protegendo e resguardando a vítima. Me policia aí, Leonardo, por favor, né? Mas eu acho que tem 4 minutos. Nós vamos. Acho que a gente pode. Fecho, né? Se a gente pode voltar depois só para responder essas perguntas aí, se você preferir. Tá. E eu gostaria de fazer uma proposta aqui. Uma proposta do que diz respeito ao Código de Não Persecução, de orientação para a formulação dessas condições. Eu vou saltar um monte de coisa aqui,
para as condições que são aquelas, é a última previsão lá no acordo. Então, ele tem que estabelecer determinados requisitos, determinadas condições, e podem existir condições outras que o Ministério Público pode sugerir. Primeiro, ele tem que ter um limite, não pode sugerir aquilo que ofenda a dignidade da pessoa humana. Não vai fazer uma proposta que obrigue o agente a doar sangue, a ajoelhar no milho e rezar um determinado o terço. Ficar sem beber, né? Ficar sem bebida isso alcoólica. aí vulnera muito a dignidade da pessoa. Em tempos de pandemia, se não fosse o vinho. E mais. Mas eu queria propor que o Ministério Público atentasse para não haver um excesso de acusação na formulação dessa proposta. Porque nós experimentamos no passado, no caso da suspensão condicional do processo, quando era viável para o homicídio culposo, né, se colocava uma condição que fosse expiatória. E isso enfraquece a proposta. Então, a proposta ela tem que ser mensurada, ela tem que se balizar pela prevenção e pela repressão. Ela não pode se constituir num abuso de acusação, uma forçação de barra. E o acordo tem que ser visto como um acordo win-win, ou seja, todos ganham. Não é um acordo mercantilista que temos o hábito de negociar querendo deixar o outro numa posição desfavorável. É como se existisse um ganhador e um perdedor. Esse tem que ser um acordo em que todos ganham, em que se maximize o direito de liberdade por um lado, mas que também se guarneça o direito de persecução penal de outro lado. Então, Leonardo, eu estou com receio aqui de estourar o Tem tempo 2 minutos. de nos cortarem, né? Tem 2 minutos ainda. Tá. Então, outra baliza para a formulação das propostas seria a proporcionalidade. Então, são 3 aspectos. Um acordo win-win, um acordo que se proteja do excesso de acusação e um acordo que seja proporcional ao caso concreto. Essa proporcionalidade é uma das coisas mais difíceis no direito, me parece, né? Vários se debruçam por esse estudo, mas é possível visualizar essa proporcionalidade, que deve se balizar principalmente pela proibição de excesso, usar um instrumento punitivo que seja destemperado em relação ao fato que foi praticado, e, ao mesmo tempo, nós temos que vedar a proteção deficiente, isto é, uma condição que seja completamente irrisória diante do crime que foi efetivamente praticado. E de onde nós vamos tirar esses parâmetros? Penso que é da culpabilidade do artigo 59, do sentimento de reprovação social que incide sobre aquela conduta, e aí provocar e procurar isso. Diferentemente do que aconteceu na colaboração premiada, em que houve um retrocesso, uma diminuição, inclusive impedindo uma colaboração temperada, né, um princípio da ilegalidade temperada, aqui nós temos uma experiência um pouco mais madura, por conta daquela que aconteceu oriunda da Lei 9.099. Então, a formulação de acordos de transação penal de 76 da 9.099 e da suspensão condicional do processo do artigo 89, elas fornecem um certo amadurecimento do órgão acusatório na formulação dessas propostas, que será, espero eu, muito bem aproveitada agora também no acordo de não persecução penal. Mas a grande novidade é um giro motivacional de procurar o acordo win-win, como preconiza a Escola de Negociação de Harvard, em que se maximiza as possibilidades dos 2 agentes, e não um ganhar do outro agente. Bom, professor, eu vou encerrar aqui essa transmissão e, como eu já tinha anunciado, a gente conecta novamente só para fazer esse arremate final, né, e responder algumas perguntas aqui que foram colocadas pelos nossos participantes. Pode ser assim? De acordo. Então já te Presidente de chamo Vossa aí. Excelência. Já te chamo aqui. Aqui. Até breve. Até logo.